do judiciário só para perseguir um que é opositor político àqueles que eles defendem. Então, a coisa é muito mais grave do que você possa imaginar. E tem mais coisa. Vamos ver? Matéria da Jovem Pan. A Rosa Weber, que é ministra do Supremo Tribunal Federal, vota para invalidar o perdão de Bolsonaro a Daniel Silveira. Ou seja, não bastasse a incompetência do STF para julgar tal caso, não é o papel do STF, eles ainda vão invalidar o indulto de Bolsonaro a Daniel Silveira. Não tenha dúvida que vai ser, se não for por unanimidade, é porque o Nunes Marques e o André Mendonça podem não votar a favor. Mas o resto vai votar. A questão é jurídica? Não. É política. É política. Por quê? Porque se aliado de Bolsonaro, o STF quer fora. É simples assim. Então, qualquer país sério em que tem uma Constituição que é respeitada, nunca teria Daniel Silveira na cadeia. Isso é uma coisa absurda que nós enfrentamos aqui no Brasil. Bora falar sobre a questão da vacinação do Bolsonaro lá, que pode gerar prisão no Bolsonaro. Qual é a prisão do Bolsonaro? Só para você entender. Vamos primeiro falar da matéria do Metrópolis. Michele Bolsonaro posta foto da carteira de vacinação contra a Covid. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, usou as redes sociais na noite de quarta-feira para publicar imagens no dia em que se vacinou contra a Covid nos Estados Unidos pela manhã. Ela ressaltou em sua casa apenas que havia sido vacinada, ou seja, somente ela tinha sido vacinada. Você tem noção de que fazer uma busca e apreensão para saber se uma ex-primeira-dama foi vacinada ou não, ou que o presidente foi vacinado ou não, extrapola o limite do razoável? Com toda certeza. Qual que é a acusação sobre Bolsonaro? Bolsonaro sempre anunciou que nunca foi vacinado. Sempre anunciou. Aí, num certo momento, foi inserido um dado de que Bolsonaro tinha sido vacinado lá no sistema de saúde. Nos 2 dias, foram inseridos que Bolsonaro tomou primeira e segunda dose. Depois, uma semana depois, que a Laurinha, filha do Bolsonaro, também tomou a primeira dose, um outro tempo depois que ela tomou a segunda dose. Depois esses dados foram apagados. O crime de Bolsonaro: ter tido o seu cartão inserido, essas informações inseridas e retiradas posteriormente do sistema. Tem-se provas que foi o Bolsonaro? Não, não tem. Tem uma conversa de WhatsApp. Ok. Mas o devido processo legal é que tem que apurar se aconteceu ou não. E se Bolsonaro realmente o fez, qual a vantagem econômica, financeira? Qual a vantagem que ele teve com isso? Para ser perseguido? Pois é. Então, assim, a gente vê que realmente hoje a coisa é um tanto quanto complicada. Sabe por quê? Porque a pessoa que supostamente vacinou o Bolsonaro e foi inserido os dados da aplicadora lá, ela deu um recadinho. Já apliquei bastante vacina, mas no Bolsonaro, não. Diz técnica de enfermagem que teve seu nome usado no suposto esquema do Bolsonaro. Pois é. Quem eles dizem que vacinou Bolsonaro fala: não, eu nunca vacinei Bolsonaro. Por que o meu nome está lá? Tudo isso é muito estranho, né? O nosso Brasil é uma república de bananas mesmo. E, literalmente, é o que eu posso falar sobre o nosso país. Então, assim, tem gente que fala que esse ato do Bolsonaro é um escândalo tão grave quanto o mensalão. Quanto o escândalo dos fundos de pensão dos Correios, que foram bilhões de reais. Do Petrolão, quem sabe? Gente, nosso país não é sério. Ponto. Eu encerro o vídeo aqui.